Pessoal, o nome da pregação de hoje é: o diabo pode operar sinais? Ou qual o poder, se é que ele tem, qual o poder do diabo sobre as pessoas, sobre você? Terceira pergunta, que faz parte do meu título também: por que o cristianismo é verdadeiro? Temos provas de que o cristianismo é a única religião verdadeira, de que Cristo é o único Deus e de que todos os outros estão mentindo? Essas são algumas perguntas que eu vou tentar responder hoje através dessa pregação, e a gente vai expor aqui o texto de Lucas 11, 14. Vamos ler? Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. A ideia aqui, né? O demônio havia tornado aquela pessoa muda. Mateus fala da mesma história e disse também o demônio havia tornado essa pessoa cega. Verso 15, mas alguns, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram, ele expulsa os demônios por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. E outros, para colocar Jesus à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mais sinais ainda do que uma pessoa que era muda voltar a falar? Verso 17, ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Jesus está dizendo que o argumento deles é ridículo, não faz sentido algum. Imagine que eu sou um líder de uma organização, e eu coloco representantes de minha organização espalhados pelo mundo, e eu comece a boicotar esses meus representantes. Boicotar os meus representantes seria boicotar a mim, é uma coisa ilógica. É isso que Jesus está respondendo. Verso 18. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebu. E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por quem vossos seguidores os expulsam? Algumas traduções dizem, por quem vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Esse é o segundo argumento que Jesus usa. E os seus filhos estão expulsando com base no quê? Verso 20. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas, chegando outro mais forte do que ele, vencendo, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, diz, voltarei para minha casa. Obviamente a casa aqui representando o homem, de onde saí. E chegando encontra essa casa varrida e encontra-a varrida e enfeitada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Só uma alegoria, Jesus está usando uma ilustração para dizer, a pessoa teve um contato com a fé, ela foi liberta ali, aparentemente, momentaneamente, mas não permanece. E por isso, então, se dá isso aqui. O estado dessa pessoa se torna ainda pior quando ela tem um tipo de contato com o evangelho, mas não há uma fé genuína. Versos 27. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e disse, bem-aventurada o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu, antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e praticam. Verso 29. Como a multidão aumentava, ele começou a dizer, esta geração perversa, ela pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas. Porque assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, também o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará do juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Obviamente a ideia aqui é uma alusão à morte e ressurreição de Jesus, que Jesus Cristo ficaria 3 dias ali e ressuscitaria, e esse seria o maior sinal de todos. Vamos lá então. Eu vou explicar para vocês, em primeiro lugar, tentar mostrar que sim, o diabo pode operar sinais, e como isso se relaciona em toda essa temática. E eu quero chegar ao clímax da minha pregação, mostrando que a fé cristã é verdadeira, que Jesus Cristo é o Messias, porque este é o tema de Lucas, lembra?
Lucas escreve para Teófilo dizendo: Teófilo, eu te escrevi para que você tenha plena certeza das verdades que você ouviu. Você já ouviu o Evangelho, mas eu estou escrevendo isso aqui, esse testemunho, para que você tenha plena convicção de que Jesus é de fato o Messias, aquele que havia sido prometido. De que a sua fé, Teófilo, ela não é baseada em nada. A sua fé não é fruto de emocionalismo. Não, mas você tem provas inequívocas, irrefutáveis, de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Messias, e que você pode entregar a sua vida de maneira completa a Ele, viver por Ele toda a sua existência. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês mais uma vez, que Jesus é o Messias. Então vamos começar assim. Os demônios podem operar milagres? Sim. Alguns homens renomados e muito bíblicos acreditam que não, que o diabo faz truques. Eu vou tentar mostrar que me parece que sim, o Satanás ele tem poderes para realizar alguns milagres. E o milagre seria, qual seria uma definição de milagre? Uma definição de milagre seria a capacidade de conseguir alterar a natureza. Por exemplo, a água não se transforma em vinho naturalmente. O vento não pode ser controlado por um ser. Mortos não ressuscitam. Depois que morreu, acabou. Então, isso é um milagre. Isso é uma característica, uma definição de milagre. O diabo, ele pode operar esses milagres? Ele pode ter uma espécie de controle sobre a natureza? Eu vou tentar argumentar que sim. Primeiro texto. Porque aqui é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo aqui é que os fariseus, os judeus, não questionavam o milagre. Eles não questionaram o milagre porque houve um milagre notório ali. Eles questionavam o seguinte: por meio de quem você opera isso? E eles acusavam Jesus de fazer aquilo, operar aqueles sinais, com o poder de Satanás. E isso só faz sentido com a gente entendendo que Satanás tem alguns poderes limitados, mas possui. Por exemplo, Deuteronômio 13. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal, o cara é falso. E Deus está dizendo, olha, pode acontecer isso, de um falso anunciar um sinal e o sinal acontecer. E ele disser, vamos após outros deuses. Isso mostra o que é o espírito do anticristo. Que o anticristo, ele vai operar sinais e prodígios da mentira. Ou seja, ele pode operar um sinal verdadeiro para conduzir as pessoas à mentira. É isso que está acontecendo aqui, porque neste texto, Deus não diz assim, quando ele fizer um truque. Não, ele diz, quando ele declarar um sinal e o sinal acontecer. Em Êxodo, diz o texto bíblico que Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Moisés jogou o bordão no chão e ele se transformou em cobra. Diz o texto bíblico que Faraó mandou vir os macumbeiros da época. O Ministério Público me falou que eu não posso. Eu não posso falar isso, Felipe? Macumbeiro? Posso, né? Obrigado. Os macumbeiros... porque chegou outra cartinha lá. Eu brinco sempre, né, gente? Em casa, ou é Mercado Livre, ou é polícia. É impressionante. E aí os macumbeiros da época chegaram e fizeram o mesmo, diz o texto. O texto bíblico não diz que eles fingiram, que eles fizeram um truque. O texto bíblico diz que eles fizeram o mesmo. O bordão deles se transformou em cobra também, com a diferença de que a cobra de Moisés engoliu a cobra dos falsos. Mas o milagre, pelo que tudo nos mostra aqui, aconteceu, era verdadeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 6, nós lemos assim, porque eles são espíritos de demônios, operadores de milagres. Em Mateus 24, Jesus disse, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mais uma vez, o padrão de eles operam um milagre verdadeiro para então conduzir as pessoas à mentira. Jesus aqui não diz que eles fariam truques. Não, eles operariam sinais. A história de Jó nos mostra muito claramente que Satanás tem sim alguns poderes para controlar a natureza, o que configuraria o que nós chamamos de milagres e sinais. Por exemplo, Satanás se apresenta diante de Deus e diz,
Ah, tá vendo Jó aí? Eu não sei se ele é fiel. Deus então diz assim: ele está em teu poder. Apenas não toque em sua vida. Mas ele está em seu poder. Diz o texto bíblico então, que fogo desceu do céu. Ou seja, Satanás manipulou a natureza. Fogo desceu do céu. O texto bíblico também diz que Satanás influenciou ladrões para roubarem Jó. Ou seja, ele exerceu poder sobre os homens. O texto bíblico também diz que ele, depois desses sinais, ele também fez que soprasse vento forte para destruir os bens de Jó. E depois, quando tendo feito tudo isso, ele se aproximou mais uma vez de Deus. E Deus disse: está vendo que ele é fiel? Satanás então diz assim: mas é porque ele ainda não, ele está saudável. Toque na saúde dele e o Senhor verá se ele não vai te blasfemar na cara. E aí diz o texto assim: saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos. O texto é muito claro para dizer que Satanás provocou um sinal, uma desgraça de sinal, mas provocou. Ele teve um controle ali. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Muitos interpretam como o R6 Pro, que eu amo. Ai, pastor, espetacular. Mas ele interpreta que aqui seriam truques que Satanás faria, que os milagres não seriam verdadeiros. Seria uma espécie de ilusionista. Seria prodígios da mentira. O que me parece é que não é assim. O que me parece muito claro é que, de fato, Satanás tem um poder limitado, porque ele é uma criatura, mas sim para operar alguns sinais, como eu acabei de mostrar aqui para você. Por isso que os fariseus, eles não questionam o milagre em si. Porque senão eles poderiam questionar isso. Não, o milagre é um truque. Eles não questionam o milagre. Eles questionam se Jesus estava, de fato, operando pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. Por quê? Porque nós vemos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Satanás operando alguns sinais. Segundo princípio. Opa, não coloquei ali o acento circunflexo. Sinais como evidência do Messias. Por que isso é tão importante, essa questão dos sinais? É tão importante. Lá em Mateus, narrando a mesma história, o texto bíblico diz que quando o povo vê o cego, o mudo, voltando a ver, voltando a falar, o povo se admirava e toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Por conta daqueles sinais, o povo se questionou: este é o Messias? Veja então a importância dos sinais. Os sinais que Jesus operara era uma evidência. Ou prova, ajude-me, advogados. Que prova só melhor, não, Felipe? Prova ou evidência? Prova, vai. Prova ou evidência, vai. Prova. Uma prova irrefutável de que Jesus era o Messias. Jesus confirma isso, se eu expulso pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado, como o Antigo Testamento havia profetizado, que da descendência de Davi surgiria um rei, e o reino deste descendente duraria para sempre. Ou seja, são as profecias relacionadas ao Messias. Isaías mostra isso. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando do Messias, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, como por exemplo no caso desse rapaz que estava endemoniado, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos da justiça, plantados pelo Senhor. Ele vai proclamar libertação, ele vai curar.
Esse é o Messias. Vocês vão saber que é o Messias, porque o Messias vai fazer sinais como ninguém jamais fez. Nenhum apóstolo, nenhum profeta fez o que ele fez. Nicodemos fala isso. Senhor, ninguém pode ser mestre enviado por Deus operando os milagres que tu faz. Sabemos que tu fazes. Sabemos que o Senhor é, de fato, enviado por Deus, diz Nicodemos. Mesmo Nicodemos, com toda a sua fragilidade, conseguia perceber isso. Você se lembra da resposta que Jesus dá a João Batista quando João Batista começa a duvidar se Jesus é o Messias? João Batista estava na cadeia, porque ele pregava fielmente o Evangelho e por isso ele foi preso. Diz o texto, em Lucas 7, que Jesus acabara de ressuscitar o filho da viúva de Naim. Nesse momento, diz o texto, nesse contexto, que João enviara seus discípulos a perguntarem a Jesus: tu és mesmo o Messias? Qual é a resposta de Jesus? Na verdade, é Lucas 7, 21. Eu leio para vocês aqui. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. João está perguntando: Jesus é o Messias? Mostre para ele. Mostre os milagres, os sinais. Quem já fez isso aqui? Os maiores profetas não chegaram perto do que eu estou fazendo. Hebreus, capítulo 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais. Como que foi confirmado o testemunho dos apóstolos? Como que nós podemos ter certeza de que o que eles falaram é verdadeiro? Sinais. Os sinais que eles operaram. Como sabemos que Jesus é o Messias? Os sinais que ele nos deu. Moisés falou com Deus. Ele ouviu Deus. E Deus disse assim para Moisés: vá até Faraó. Vá até o povo e liberte o povo. Nessa hora, Moisés diz assim: como eles vão saber que o Senhor falou comigo? Como? E aí, Deus diz assim: o que você tem na mão? Aí Moisés fala um bordão. Moisés joga o bordão e ele se transforma em cobra. E aí Deus diz assim: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Está vendo esse paralelo, essa correspondência entre sinais como prova de que Jesus é o Messias, como prova de que ele é o enviado por Deus. É isso que nós vemos em toda a Escritura. E por isso nós dizemos que Jesus é o Messias. Ele deu os sinais. Ele deu os sinais. Surgiriam falsos. Como que o povo iria identificar? Assim como nós hoje. Há muitas vozes. Não há dezenas e centenas de religiões? Quem leva um homem até Deus? Jesus disse que ele é o único. Mas como podemos acreditar nele? Por conta dos sinais. Os sinais são uma das provas. Há outras, mas o sinal, os milagres que Jesus operara, evidenciam que ele é de fato o Messias. Jesus é o Messias, esse é o meu terceiro ponto. Ora, mesmo que Satanás tenha o poder de fazer alguns sinais, eles não são como os sinais operados por Cristo Jesus. E aí nós temos algo muito concreto. Porque vejamos a história de Moisés e dos profetas enviados por Satanás daquela época. Moisés joga o bordão, transforma-se em cobra. Os possessos da época fizeram a mesma coisa. Mas o milagre de Moisés, o que Deus operou por meio de Moisés era maior. Engoliu, a cobra de Moisés engoliu a cobra dos falsos profetas da época. Depois diz o texto que Moisés toca na água e ela se transforma em sangue. Faraó chama os
falsos profetas da época. Eles fazem o mesmo, diz o texto. Moisés declara que haveria praga de rãs, rãs surgindo por todos os lados. Faraó chama os falsos profetas da época e eles operam o mesmo. Moisés anuncia piolho, praga de piolho. Diz o texto que a partir daí eles não conseguiam mais imitar. Eles, por mais que tenham uma espécie de poder para fazer alguns sinais, eles eram limitados. Eles eram limitados. Isso é muito interessante, porque seja por meio de truques, como alguns creem que Satanás não pode operar milagres, mas esses truques se configuram em verdade para quem vê. Seja truques, ou como eu acredito, que eram de fato sinais, verdadeiros, mas para levar à mentira. De qualquer forma, a grande marca é que os milagres que Jesus operara foram únicos. Ninguém jamais havia feito o que Jesus Cristo fez. Veja a distinção do que Jesus fez para todos os profetas que houvera antes de Jesus, que existiram antes de Jesus. João diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ainda que ele esteja se utilizando de uma linguagem figurada, mas é para retratar que foram muitos os milagres. Foram muitos. Não era possível mais contabilizá-los devido à quantidade de milagres que Jesus operara. Portanto, Jesus foi único na quantidade. Ninguém fez como ele fez. Ninguém operou os milagres que ele operou. Veja, além disso, a quantidade de testemunhas evidenciando esses milagres. O maior milagre de todos, a morte e ressurreição de Jesus. Vejamos o que Paulo disse. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estão me ouvindo agora. 500 pessoas viram Cristo ressurreto. Vocês querem confirmar? Eles estão vivos, Vocês podem ir lá e conversar com eles. Foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Isaías: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ele está dizendo, nunca se ouviu que algum Deus tenha operado o que Deus tem operado com vocês, Israel. Vocês conseguem ouvir? Vocês já ouviram algumas histórias que se equiparem ao que Deus tem feito no meio de vocês? Não existe. Os milagres, a maneira que Deus tem preservado vocês, a maneira que Deus tem conservado vocês, não existe em lugar algum. E eu vou dar só um exemplo disso. Só um exemplo de que não existe o sinal, esse é um grande sinal, o milagre da manutenção do povo de Israel. É um milagre que não existe em lugar algum. Lugar algum. Alguns aqui já me ouviram falar sobre isso. Vamos ouvir de novo. Em Romanos 11, Paulo diz assim: porque se o fato de os judeus terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? O fato de que muitos judeus rejeitaram abriu porta para que muitos gentios ouvissem, haja vista que os apóstolos começaram a pregar aos gentios, porque os judeus não queriam ouvir. Então a queda deles trouxe oportunidade para a salvação de muitos gentios. Paulo então diz, está vendo? Se a queda deles trouxe salvação aos gentios, e a salvação deles, o restabelecimento deles, que será se não vida dentre os mortos? Alguns interpretam que aqui estaria uma grande marca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a conversão dos judeus. O que eu acho que pode ser mesmo. O que eu acho. Alguns acreditam em outras coisas. De qualquer forma, não importa o segmento, todos acreditam, e é muito claro aqui, que Deus não encerrou o seu propósito com o Israel natural, que Deus ainda vai salvar muitos israelitas. Ora, mas para que isso aconteça, para que Deus ainda conclua o seu projeto, o seu propósito com israelitas, com o Israel natural, é necessário então que eles sobrevivam. E aí a gente cita mais uma vez Isaías.
Vocês já ouviram falar de algo semelhante ao que aconteceu e tem acontecido com os judeus? Porque no ano 70, Tito sitia, invade e destrói, aniquila Israel. Os israelitas foram espalhados pelo mundo. Somente mais de 1800 anos depois, eles se restabeleceram como nação, em 1948. Ora, nações infinitamente mais poderosas, tendo um pedaço de chão, tendo uma cultura estabelecida, vivendo juntos, sumiram, desapareceram do mapa. Desapareceram. Pessoas que vão para outro país. Um brasileiro vai morar nos Estados Unidos, seu filho nasce ali. Então, esse brasileiro ainda fica sempre conservando aquela ideia, isso aqui não é o meu lugar. O filho dele já não. O filho dele já é totalmente incorporado àquela cultura, é um americano. É um americano. É a coisa mais natural do mundo isso. Esses judeus preservaram sua cultura, preservaram seu povo, sendo espalhados por todo o mundo, sendo perseguidos sistematicamente, sendo odiados. Há uma palavra para isso, antissemitismo. 6 milhões de judeus foram mortos, simplesmente pelo crime de serem judeus. Ao longo de toda a história medieval isso aconteceu. Esse povo, sem nação, espalhados pelo mundo, sendo perseguidos sistematicamente. Durante a peste negra, muitos diziam que a culpa da peste negra era dos judeus. Alguns diziam, eles contaminaram a água. Mataram os judeus o tempo todo. O tempo todo. E o próprio surgimento do Estado de Israel em 1948 é um milagre. É um negócio assustador. Em 20 de novembro de 1947, a ONU aprovou a partilha de Israel, da Palestina. Aprovou a criação do Estado de Israel, que de fato aconteceu em 1948. E imediatamente vários países árabes começaram uma guerra contra Israel. Tanto que havia um debate se deveriam mesmo declarar a independência de Israel. É isso que a ONU pensava. Por quê? Israel não tinha exército. Era um povo que tinha sido perseguido, acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, sem nada. Sem exército, sem dinheiro e proibido de negociar armas com quase todos os países. Havia uma pergunta, de que adianta declarar a independência se imediatamente os países árabes vão destruí-los? Eles vão nascer mortos. Mas Israel declarou a sua independência e imediatamente se iniciou uma guerra. Um piloto judeu-americano, Lou Lenard, comprou alguns aviões da Tchecoslováquia, um dos poucos países que aceitaram negociar com Israel. Mas esses aviões... Eu falei aviões ou navios? Aviões. Esses aviões eram sucata, era resto de outros aviões. Tanto que ele disse o seguinte, este avião é o pior pedaço de... E soltou uma palavra. É a pior desgraça que eu já pilotei. Ele disse isso. Ele disse isso. Esse cara, eles compraram 6 ou 4 aviões. Eu sei que não chegaram a ir para a guerra, porque estragaram, antes mesmo de entrar em combate. Com 2 aviões. 2 aviões. Eles venceram vários exércitos, sem arma. Sem arma. Qual que é a explicação que você dá para um povo pequeno, perseguido sistematicamente, espalhado pelo mundo, ser conservado em mais de 1800 anos? Desde a antiguidade, nunca se ouviu o que Deus tem feito em relação a Israel. Não se ouve. Nunca, ninguém ouviu isso. Nada semelhante aconteceu. Os sinais e maravilhas que Deus tem operado, ninguém pode dizer, eu conheço algum lugar aqui que tem algo semelhante. Não existe, não existe, não existe, não existe. Jesus tocou num leproso. Diz o texto, imediatamente ele se restabeleceu. Não é que ele foi num culto, orou, voltou para casa, passou 3 semanas e a pele dele foi restabelecida. Para mim isso é Deus, seja por meio de um remédio, seja por meio de um médico, isso para mim é Deus. Mas não é a caracterização de um milagre. Não é, não é. Aqui você tem um milagre. É isso que o texto bíblico anuncia, que os discípulos viram Jesus tocando no leproso e o leproso sendo restabelecido imediatamente. O texto bíblico declara que os discípulos viram o dia em que o soldado Malco recebeu uma espadada na orelha. A orelha dele caiu no chão. E o texto bíblico diz que Jesus pegou a orelha dele e restabeleceu. Nunca se ouviu isso.
O que o testemunho dos apóstolos anuncia é que um dia Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E ele falou: Senhor, se é o Senhor, deixe-me ir contigo. E ele vai, e ele começa a andar sobre as águas. Não dá para se enganar sobre isso. Pedro andou sobre as águas, ele diz. Pedro andou. Não dá para... Isso não é um truque. Ou os discípulos estão mentindo, gente. São sinais inequívocos, irrefutáveis, assombrosos, únicos, inigualáveis. Não dá para comparar. Não dá. O caixão vem sendo trazido. Todo mundo chora. Jesus interrompe o cortejo. Toca no menino. O menino volta à vida. E como diz o texto, inúmeros e inúmeros milagres Jesus fez. Mas esses aqui estão escritos para que vocês creiam. Mas ele fez muitos e muitos outros. E o maior de todos, obviamente, a sua ressurreição. Que nós temos relato histórico de que houve um homem chamado Jesus na Palestina que morreu e que seus discípulos alegaram que ele ressuscitou dentre os mortos. Várias autoridades pagãs falam sobre esse relato histórico. Várias. Plínio o Jovem, vários. Obviamente, não acreditando que Jesus havia ressuscitado, mas eles dizem, olha, esses cristãos aí dizem que Jesus ressuscitou. Não tem como dizer que os discípulos foram enganados, que foi um truque o que eles viram. Não tem como. Não tem como. Os milagres foram assombrosos. Um cego de nascença, diz o texto. Um cego de nascença. Todo mundo sabia quem era. Lázaro estava morto há 4 dias, gente. 4 dias. O paralítico. Lembra do paralítico? Que ele foi sendo descido pelos seus amigos. Aí Jesus olha para ele, fala, seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Os discípulos viram isso. Eles viram tudo isso. E eles testemunharam isso. Ou os discípulos estão mentindo, ou falando a verdade. Enganados eles não foram. Enganados eles não foram. Eles viram. Tomé, Jesus falou, Tomé, você não está acreditando, você está vendo. Toque aqui em mim. Vejam o furo. Veja o furo, Tomé. Não dá para dizer que eles viram truques. Ou eles mentiram, ou eles falaram a verdade. Diante do fato de que eles morreram por esse testemunho, de que eles perderam tudo por testemunhar os sinais de Jesus, só nos resta uma alternativa. O testemunho dos apóstolos é verdadeiro. E aí eu pergunto para vocês, qual religião do mundo possui isso? Nenhuma. Qual religião do mundo é baseado em um evento histórico, morte e ressurreição de Jesus, e é confirmada pelo testemunho de homens que perderam tudo, dizendo, eu o vi morto na sexta e ressurreto no domingo. Eu pergunto a vocês, desde a antiguidade, qual religião do mundo oferece algo parecido, um sinal parecido? Não há, pesquise, procure, não existe. Eu estava lendo esses dias um comentário de um cara falando sobre a divindade do Alcorão. E sabe como ele fala? Ele começa assim, porque todo profeta, ele é confirmado por um milagre. Aí ele cita Moisés e cita Jesus, porque o Alcorão cita. E aí ele cita o milagre de Maomé. Sabe qual é? Ter feito um livro. Ter escrito poesia. Sério, ele usa essa expressão. Essa expressão que ele usa. Aí é difícil, né? O nosso não. O nosso não é assim. O nosso é diferente. O nosso é assim, ó. Jesus Cristo, nosso Senhor, nasceu da Virgem, viveu sem pecado, ao lado dos apóstolos, porque Pedro diz, nunca vimos dolo nele. Foi levado diante das autoridades. As próprias autoridades dizem, não vejo crime algum. O ladrão na cruz diz, ele não tem pecado. Romanos, bandidos, todos, apóstolos, dizem, não vemos crime nele. Ele é trucidado em praça pública. Todo mundo vê. Todo mundo vê. E diz o texto, ao terceiro dia, nem a morte pôde contê-lo. Não existe
isso em lugar algum. Ele é o Messias. Os argumentos contra a fé cristã são ridículos. Como era ridículo esse argumento? O demônio, ele está expulsando demônio pelo demônio. Ridículo. Quais argumentos eles têm contra a nossa fé? Porque se eu expulso demônios pelo poder de Deus, o reino é chegado. Nós podemos contar os milhares e milhares e milhões de testemunhos de pessoas libertas do poder das trevas? Ex-gay, ex-viciado. Porque a Escritura declara isso. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A Bíblia descreve um menino que era possesso e era jogado na água e no fogo pelo demônio. A Bíblia descreve o gadareno, que morava nos sepulcros, que se feria, indomável. A Bíblia descreve a mulher cirofenícia, que tinha uma filhinha possessa. A Bíblia diz que demônios deixavam Saul oprimido, angustiado e em depressão. A Bíblia fala de demônios que cegam o entendimento das pessoas. Paulo diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, apenas mais um nome para Satanás, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Todas essas pessoas que estão aí fora, todas elas, estão debaixo da influência de Satanás, do domínio de Satanás, são escravas do diabo, como Jesus disse para os fariseus: Vocês vivem para satisfazer o pai de vocês, que é Satanás. Essa é a história de todo homem neste mundo. É escravo do pecado, ele é escravo da angústia, de uma vida sem propósito, é de uma infelicidade absurda, porque desde o instante em que o homem pecou, ele se tornou escravo de Satanás. Não vive mais para si, não é livre como ele diz ser. Não é. E talvez você que está me ouvindo aqui agora, aqui na igreja, você que está me acompanhando aí, esse é o seu problema, você é angustiado, você é perdido. E você pensa que é porque falta dinheiro. Você pensa que é porque a sua esposa não é boa o bastante. É mentira. A verdade é que a sua vida está debaixo da maldição de Deus. Você é escravo de Satanás. Porque quando Jesus Cristo chega, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele salva, Ele liberta, Ele muda a nossa história. E em nós há uma fonte a jorrar. É vida e vida em abundância. Essa é a promessa bíblica. E ninguém pode solucionar o seu problema. Os doutores não podem. Eles podem dopar você, viciar você. Não podem resolver os seus problemas. Porque ninguém pode resolver esses problemas, a não ser Deus. A arma da nossa milícia, as armas da nossa milícia, não são carnais, diz Paulo, mas espirituais, poderosas em Deus. Porque o homem está debaixo do jugo de Satanás. E é necessário, então, que armas espirituais sejam utilizadas. E essa é a primeira arma de todas, a nossa fé em Jesus Cristo, que nos salva, que nos liberta e que muda a nossa história. O que a gente precisa, o que todos nós precisamos, é o que Jesus está dizendo aqui. Ele conta a seguinte história. Quando um valente, ele, bem armado, ele guarda a casa, quando ele está ali, protegido, ele é subjugado por um mais valente do que ele. É isso que você precisa. É isso. Que Jesus, o mais valente, aniquile as obras de Satanás na sua vida. As mesmas que ele fez com Saul, de deixá-lo infeliz, deprimido, de levar aqueles homens a se cortar, de levar os homens ao suicídio, como levou Judas. O que eu e você precisamos é de um mais valente. Esse mais valente tem nome, é Jesus Cristo de Nazaré, a nossa força, a nossa alegria, a nossa vida. Ele é aquele que veio para nos libertar. Como disse Isaías, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, para curar os enfermos, para libertar os algemados. Só Jesus e mais ninguém pode fazer isso por você, por mim, por nós. Vocês creem? Vamos ficar de pé?